Muito bem, pessoal, professor Felipe Bort na área, para a gente dar início às nossas resoluções de questões de concurso. Então, vamos nessa. Pessoal, só lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma, tá certo? Então, o curso é formado basicamente por resoluções de questões que a gente vai adicionar novas resoluções à medida em que formos produzindo. Bom, para quem tiver interesse no curso, vou deixar o link tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Vale lembrar também que está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Então é isso, bons estudos e boa sorte. Bom, pessoal, vejamos então essa questão que diz o seguinte: um dos maiores desafios da política fiscal é manter a razão entre a dívida bruta do setor público e o produto interno bruto, PIB, em níveis baixos e estáveis no longo prazo. Considerando-se que todos os demais fatores permaneçam constantes, o seguinte fator contribui para o aumento da razão dívida PIB. Então, pessoal, uma questãozinha aí sobre dívida pública, tá certo? Bom, a gente vai analisar cada uma das alternativas e dizer se está certo ou errado, ok? E discutir um pouco. Bom, letra A. Compromisso do governo com a obtenção de superávites fiscais primários. Pessoal, olha só. O que é um superávit fiscal primário? Basicamente, pessoal, a gente tem um superávit fiscal primário quando as receitas do governo, excluindo aí os pagamentos com juros da dívida, né, superam as despesas. Então, olha só, receitas maior que as despesas. Primário, porque exclui o pagamento de juros da dívida, ok? Quando se tem um compromisso com os superávit fiscais primários, né, isso indica que há um esforço para reduzir a razão dívida PIB, né? Lembrando aqui que a gente está considerando tudo mais constante, então considere o PIB constante. Dado um PIB constante, se tem superávit fiscal primário, você vai ter aí uma diminuição da razão dívida PIB. Mas aqui está falando do aumento da razão. Como isso aqui não iria gerar um aumento da razão, considerando essa hipótese aqui de que tudo permanece constante, a gente descarta a letra A, ok? Letra B. Redução dos gastos do governo. Pessoal, a redução dos gastos do governo, claro, sempre mantendo aí tudo mais constante, ou seja, mantém-se o PIB constante, né? Até porque se a gente não fosse manter constante, claro que a redução dos gastos do governo iria ter um impacto no PIB. Mas essa não é a questão aqui. Considerando o PIB constante, ok? Constante, uma redução dos gastos do governo tenderia a diminuir a razão dívida PIB, né, pessoal? Porque o governo vai estar reduzindo as suas despesas. Ou seja, haveria menor necessidade para endividamento para cobrir déficits, né? E isso iria gerar uma tendência de diminuição da razão dívida PIB, considerando tudo mais constante, ok? Portanto, como a gente está procurando o fator que contribui para um aumento da razão dívida PIB, a gente descarta a letra B. Letra C. Aumento da taxa básica de juros de curto prazo, a Selic. Pessoal, olha só. Uma das principais consequências do aumento da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, é justamente aumentar o custo de financiamento da dívida pública, pessoal. Isso acontece porque grande parte da dívida pública brasileira está atrelada à Selic, que é a taxa de juros mais importante da economia. Isso significa que um aumento na taxa de juros geraria maiores despesas com juros, ou seja, geraria um aumento da dívida, ok? Esse aumento dessas despesas com juros haveria uma pressão sobre o orçamento e isso tenderia a aumentar a razão dívida PIB, ok? Então o aumento da taxa de juros, pessoal, é um dos fatores fundamentais aí no que diz respeito ao aumento da dívida pública e dessa razão dívida PIB. Portanto, nosso gabarito, letra C, é um fator que contribui para o aumento da razão dívida PIB, ok? Considerando aí tudo mais constante. A gente vai analisar as demais alternativas para a gente entender o que tem de errado nelas.
Letra D. Maior ritmo de arrecadação tributária governamental. Então, olha só, pessoal, considerando tudo mais constante, né, um aumento da arrecadação iria tender a diminuir a dívida pública, ok? Isso iria gerar um aumento das receitas do governo. E com essas receitas mais altas, né, considerando tudo mais constante, o governo poderia reduzir a necessidade de endividamento e reduzir aí essa razão dívida PIB. Mas a gente está procurando algo que iria aumentar a razão dívida PIB. Não é o caso do maior ritmo de arrecadação tributária, né? Portanto, descarta a letra D. E por fim, letra E, maiores taxas de crescimento econômico. Pessoal, a razão dívida PIB tem como PIB no denominador. Então, se você aumenta o denominador, você está diminuindo a razão dívida PIB. Ou seja, uma maior taxa de crescimento econômico tende a diminuir, né, a relação dívida PIB, né, se você considerar aí a dívida constante. Dado uma dívida constante, um aumento do PIB diminui a relação dívida PIB e não aumenta, que é o que a gente está procurando aqui. Portanto, descarta a letra E. Ou seja, pessoal, nosso gabarito, aumento da taxa básica de juros, Selic, é um dos componentes fundamentais aí no que diz respeito ao aumento aí da dívida, ok? Gabarito, portanto, letra C. Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível, tá certo? Pessoal, então é isso. Continuem firmes nos estudos. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, ok? Que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível. É isso. Siga o canal Gundrice em todas as redes sociais e até a próxima.